Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Louvamos e agradecemos a Allah e desejamos a paz de Allah, assim como as suas bênçãos para o nosso querido profeta Muhammad, sua família, seus companheiros e todos aqueles que seguiram o seu caminho, suas orientações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as orientações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como um líder máximo dos muçulmanos. Para quem já acompanha a história do Islã, consegue perceber de que a era pré-islâmica é conhecida como uma era da barbárie, da desigualdade social, da divisão, do tribalismo e de uma série de dilemas e problemas sociais que mantinham as tribos em disputa pela liderança, pelo domínio e, sobretudo, porque tratava-se de uma região que é a Meca, Arábia Saudita, hoje em dia, uma região historicamente onde várias nações e tribos ao redor daquela cidade peregrinavam e estabeleciam trocas comerciais. Então, é uma região que movimentava o comércio, as práticas culturais. Ou é uma região onde o cristianismo, o judaísmo, assim como o paganismo e a idolatria, portanto, cruzava de um ponto para o outro. Era uma região em que vários interesses econômicos, políticos, culturais cruzavam, portanto, suas relações. E quando o Islã chega, encontra esses movimentos, essas relações sociais, essas tribos e uma série de problemas que, portanto, inibiam a construção de uma nação baseada em teorias civilizatórias, baseada em respeito, igualdade social, moralidade, a ética e tudo aquilo que descreveria, digamos assim, uma sociedade civilizada. E, nesse sentido, o início do Islã atravessa uma fase que precisava de uma figura como o profeta Muhammad, com um perfil totalmente diferente daquele que era o comum, tanto que ele era conhecido como o honesto, o fiel. Portanto, esse perfil lhe dava a possibilidade de se relacionar com todos e com todas as tribos, o que lhe permitiu, portanto, com o início do Islã, com que ele conseguisse apresentar para a comunidade, para a sociedade árabe, soluções, orientações divinas que finalmente conseguiu ou permitiu com que todas essas tribos estivessem unidas numa única palavra. Então, as tribos da cidade de Meca, no início do Islã, apesar das suas dissidências históricas, claro, estavam unidas inicialmente para conter o avanço do Islã. E, consequentemente, os muçulmanos foram expulsos de Meca, o profeta, assim como os seus seguidores, e a tribo de Quraysh, unida com as outras tribos, confiscaram todos os bens dos muçulmanos. Então, essa história é do conhecimento de todos nós. No oitavo ano, depois da Hijra, ou da peregrinação, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam reconquista a cidade de Meca e depois chama todos aqueles que eram seus opositores, perseguidores, que até que confiscaram os bens dos muçulmanos. Junta-os numa única
reunião num único lugar e concede a eles a anistia, perdoa todos eles e decreta, portanto, o fim das hostilidades, o fim da perseguição em nome da religião, em nome do tribalismo, e ele começa, portanto, a estabelecer uma nova sociedade a partir de uma série de orientações que nós vamos trazer de uma forma muito breve. Claro que nós não vamos falar todas elas, mas algumas que partem do princípio e do pressuposto de que a consolidação de uma sociedade muçulmana na época do profeta Muhammad consistia primeiro em garantir paz espiritual, paz social ou segurança social, consistia também na garantia da segurança e da inclusão social e, para além disso, qualquer tipo de discriminação, ou seja, combater a discriminação que predominava naquela região. E, nesse sentido, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como uma figura exemplar, deveria, portanto, seguir ou estabelecer algumas estratégias. Primeiro, que diziam respeito à missão dele como mensageiro. Allah subhanahu wa ta'ala disse a ele: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, de que, ó Muhammad, tu foste enviado como misericórdia para a humanidade. E quando ele recebe essa mensagem, ele percebe de que a humanidade é constituída por seres humanos dentro das suas diferenças étnicas, sociais, regionais, religiosas, raciais e etc. Neste sentido, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam percebe de que suas relações com esta humanidade, em primeiro lugar, devem incidir e visar o humanismo, o bem-estar social, em primeiro lugar. Então, ele tinha que lidar com os muçulmanos, assim como os não muçulmanos, a partir de princípios basilares que deveriam, portanto, permitir a consolidação de uma sociedade igualitária que fosse capaz de combater todos os males que mantinham as divisões, as dissidências e o tribalismo no seio dos árabes. Por outro lado, Allah subhanahu wa ta'ala diz para ele: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Ó Muhammad, nós não te enviamos, ou Allah subhanahu wa ta'ala dizendo ao Muhammad, que tu não foste enviado, senão para toda a humanidade, para todas as pessoas. Navi Bashiran, como admoestador, aquele que, na verdade, aquele que dá boas novas. Nadhiran, e como um admoestador, aquele que adverte sobre alguns problemas que este ser humano poderá, portanto, enfrentar, tanto na sua vida mundana, assim como a vida após a morte. E neste sentido, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se preocupa, dentro das suas missões, na integração social. Isto porque Allah subhanahu wa ta'ala revela para ele dizendo: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah subhanahu wa ta'ala nada impede, não proíbe para vocês terem relações, estabelecerem relações com aqueles que não declararam inimizade contra vocês por conta da religião. Então, estabeleçam relações com todas essas pessoas.
continuem ou promovam as relações em todos os seus sentidos, sejam relações econômicas, relações familiares e etc. Por quê? São pessoas simples, são pessoas que não buscam inimizades, são pessoas que não odeiam a vocês muçulmanos por conta da religião. Então, não existe nada que possa impedi-los a criar essas relações. E dentro desses grupos, nós encontramos grupos que praticavam o cristianismo, o judaísmo, até inclusive alguns idólatras. Também que não nutriam o ódio, a inveja, a perseguição contra os muçulmanos. Então, nós podemos perceber de que os primeiros muçulmanos, eles, na verdade, antes de abraçarem o Islã, eram pessoas que praticavam outras religiões, que nós acabamos de citar. No entanto, este foi um princípio que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estabeleceu, mostrando de que não se trata de uma questão, portanto, de diferença religiosa que poderia dividir as pessoas, mas sim os que quisessem continuar praticando suas relações, suas práticas religiosas, deveriam continuar sem nenhum problema, porque la ikraha fid din, essas pessoas jamais poderiam ser obrigadas a aceitar o Islã. Portanto, por essa razão, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se preocupava com essa questão. Outra questão dizia respeito ao modelo pelo qual a estrutura social das tribos que governavam a região de Meca estavam assentadas. Essa estrutura social, ou esse modelo, era baseado em uma sociedade estamental. E o estamento social divide, portanto, as sociedades em 4 classes. A classe dos reis, a classe dos nobres, a classe dos cleros, que são as lideranças religiosas, e, no quarto momento, a classe dos servos, dos plebeus. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam percebeu de que este modelo não condizia com aquilo que eram os propósitos do Islã, de uma nação que ele tinha o dever de criar. E para a consolidação, neste sentido, do Islã e dos propósitos do Islã com uma mensagem universal que deveria incluir todas as sociedades, independentemente das suas diferenças. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decretou e estabeleceu a desconstrução do modelo estamental que predominava, na verdade, na Idade Média. Tanto a Idade Média que começa no século V até o século XV e, sobretudo, na época do feudalismo, onde o estamento social era mais predominante. No entanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz para o seu profeta e chama a humanidade inteira, dizendo: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ó seres humanos. Então, este chamado divino, em primeiro lugar, é dirigido à humanidade toda, ó seres humanos. Independentemente da religião, independentemente da sua fé. E o profeta, quando recebe esta mensagem, percebe de que havia necessidade de se desconstruir todos aqueles modelos que mantinham a desigualdade social e as divisões. Então, quando Allah diz Ya ayyuhan nas, ó seres humanos, está a dialogar para a humanidade inteira. Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. De que, na verdade, vocês, seres humanos, foram criados a partir de um homem e de uma mulher.
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. E Allah subhanahu wa ta'ala, como um Criador, dividiu os seres humanos em tribos e nações. Tribos e nações. Mas o propósito dessa divisão não é a prática do tribalismo dentro de uma percepção sociológica, que estabelece a ideia do orgulho da identidade, do ego, do eu, do narcisismo. Este não é o propósito dessa divisão. Então, a questão racial não tem como propósito, portanto, a criação dessas identidades, mas sim lita'arafu, para que as nações, os povos possam se conhecer, para que haja essa diferenciação. E nós sabemos de que cada vez mais um mundo diferente, igualitário, é melhor do que nada. E neste sentido, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna akramakum inda Allah atqakum. Então, dentro dessas divisões tribais, raciais, étnicas, regionais e etc., o melhor entre vocês é aquele que teme Allah subhanahu wa ta'ala. E temer Allah subhanahu wa ta'ala significa aquela pessoa que observa de maneira integral as obrigações de Allah subhanahu wa ta'ala, abandona as proibições e luta para estabelecer uma sociedade melhor e se relacionar com as pessoas da melhor forma, através da ética, da moral, do respeito e de valores mais altos que dignificam o ser humano e, sobretudo, o muçulmano. Por outro lado, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava consciente de que as tribos árabes eram conservadoras no orgulho pelo pertencimento da identidade tribal, pelo status quo, pela condição social. E essa realidade representava um estado de uma sociedade anêmica, uma sociedade enferma. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam determinou a luta contra o ego, o eu, o egocentrismo, o narcisismo. E como um líder máximo dos muçulmanos, que visava o estabelecimento de uma sociedade igualitária, baseada no respeito, no amor, ele dizia: Inna Allah la yandur ila suwarikum, wala ila amwalikum, walakin yandur ila qulubikum wa a'malikum. Deus, como nosso Criador, não olha para os nossos rostos, a nossa beleza, a nossa fisionomia, não olha pelo nosso corpo, a estrutura do corpo, e muito menos olha para os nossos bens materiais, mas sim ele olha para os nossos corações e as nossas ações. Os nossos corações, no que diz respeito às boas ações, a fé, a moral, a ética, o respeito. É isso que interessa ao nosso Criador. Então, uma pessoa que se orgulha pela aparência, ou pela condição fisionômica, ou condição social, portanto, contribui para a manutenção de uma sociedade anímica, uma sociedade enferma, uma sociedade que destrui os próprios seus valores. Por isso, o ego, o narcisismo, são comportamentos que levam o indivíduo a desenvolver um transtorno psíquico que causa o sentimento do orgulho, da
grandeza, o sentimento da falta da empatia, da falta da filantropia, do amor para com o outro. E o Islã preconiza a humildade, o amor, o respeito, a solidariedade e o reconhecimento das diferenças. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dentro das suas missões, portanto, tinha como objetivo ou missão de combater o ego e o narcisismo, porque percebeu de que era um dos males que, portanto, poderia acarretar efeitos colaterais para a consolidação de uma sociedade mais igualitária. Indo nesta direção, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia, portanto, para as pessoas: Ya ayyuhan nas, ou seres humanos, homens ou mulheres, muçulmanos, judeus, cristãos, ateus, ou seres humanos, ala inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid. Saibam de que o vosso Senhor é um só e o vosso Pai é um só. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Não existe superioridade de um árabe para com o não árabe. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Nem a superioridade de um não árabe para em relação ao árabe. Portanto, wala ahmara ala al-aswada. Nem o branco é superior que o negro. Wala al-aswada ala al-ahmara illa bit-taqwa. Nem o negro é superior que o branco, salvo aquela pessoa que teme ao Criador. Então, neste sentido, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desconstrói todas as teorias baseadas na identidade tribal, no ego, no narcisismo, no status quo, na condição social que dividia, portanto, a sociedade e as tribos árabes. Desconstrói essas ideias e estabelece e luta para estabelecer uma sociedade igualitária. E, por último, uma das suas orientações que eu gostaria de compartilhar com todos é a questão da sociedade. Uma sociedade justa, igualitária, sem dúvida nenhuma consegue resolver os seus problemas relacionados à segurança, seja segurança social, espiritual, seja, portanto, a segurança relacionada a bens materiais, digamos assim. Portanto, quando há justiça, portanto, uma sociedade consegue resolver os seus problemas. E neste contexto, no hadith al-Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ibadi, ó meus servos, ó seres humanos, inni harramtu dhulma ala nafsi. Eu tomei por decisão e estabeleci uma obrigação e um dever para mim mesmo, que consiste na proibição da injustiça. Ou seja, eu proibi a injustiça para mim mesmo, a prática da injustiça para mim mesmo. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. E determinei a proibição da injustiça entre vocês. Fala tadalamu. E não pratiquem a injustiça. Então, percebam de que Allah subhanahu wa ta'ala, ao estabelecer a justiça, desvinculou a ideia da fé, da religiosidade. Ou seja, o estabelecimento da justiça não depende da fé ou da religiosidade do agressor. Se por acaso o agressor abraça uma determinada religião, seja ela islâmica ou não, e a vítima
não é religiosa ou não abraça nenhuma religião, portanto, há que se estabelecer a justiça sem se olhar a religiosidade destas pessoas. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Ó muçulmanos, se vocês forem a julgar, a estabelecer a justiça entre as pessoas, Allah não disse entre os muçulmanos, ele diz بَيْنَ النَّاسِ, entre as pessoas, أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Então, estabeleçam a justiça, independentemente da religiosidade entre a vítima e o agressor. E são esses princípios e orientações pelas quais o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estabeleceu para criar uma sociedade sadia, onde as pessoas poderiam se relacionar independentemente das suas diferenças religiosas. Então, estas pequenas orientações creio que deveriam não só servir como uma base de orientação para nós, dentro das nossas casas, dentro da nossa sociedade moderna, assim como nós criarmos sempre um diálogo que permita com que todas as partes interessadas, todas as instituições, todos os grupos sociais, todas as famílias, portanto, busquem esses valores. Portanto, esta é a mensagem e uma parte das orientações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que permitiu com que ele conseguisse consolidar uma religião que hoje em dia constitui a maior religião que existe na face da terra. Wa jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.